De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho aí da chamada PL das Big Techs, PL das Fake News, enfim, né? Tem vários nomes aqui na companhia do Matheus Cavalini, advogado. Matheus, gratidão pela participação conosco. Obrigado, Luciano. É um prazer novamente estar aqui. Dessa vez até elogiei o estúdio novo e é um prazer a gente poder bater um papo aqui hoje. Bom, isso tem chamado muita atenção, não é? A gente vê a discussão das mídias e a gente falava aqui no intervalo, né? Que quando a gente fala PL da fake news, limita muito a dimensão dessa lei, que é uma lei gigantesca. Com certeza. Toda lei, quando ela entra, né, algum projeto, ela entra para debate, a classe política ele tenta categorizar, nomear de acordo com os interesses. Então, se é o interesse, para eles é o PL da fake news, se é para o outro lado já virou também o PL da censura. Então, essa questão é justamente para popularizar o interesse político daquela classe que está patrocinando contra ou a favor aquele projeto de lei. Mas o projeto de lei, Luciano, ele vai muito além disso, né? Ele faz uma regulamentação completa de algo que não existe no Brasil, uma regulamentação da internet. O que já existe nas TVs comuns, etc., são os processos que têm um controle de fiscalização maior, não existe, né, na internet. Você tem o Marco Civil da internet, que é muito tímido, né? Fala só conceitos ali, não estabelece nenhuma regulamentação, mas esse projeto ele vem buscar aí regulamentar e trazer uma sistemática com mais informação para o usuário. Exatamente, né? Por isso que eu acho que o nome mais correto aí da dimensão da lei seria uma lei das Big Techs mesmo, né? Que vai regular isso, e porque está focado nisso, não é? De plataformas que têm um volume de usuários grande, né? As pequenas não são atingidas nesse primeiro momento. São aquelas plataformas que, salvo engano, tem 10 milhões a mais de usuários, né? Que conta no seu acervo com mais de 10 milhões de usuários. Então, o que nós basicamente, quais são as plataformas que a lei ela vai atingir? As plataformas de rede social, então Facebook, Instagram, que é o grupo Meta, né? Na verdade, normalmente essas plataformas, elas são vinculadas a grupos. O Google e o YouTube, por exemplo, se você não sabe, faz parte do mesmo grupo econômico, o Google e o YouTube. O Facebook e o Instagram, a mesma coisa, o grupo Meta. Enfim, Twitter, que aí já é mais independente, mas a lei ela vai totalizar todas essas plataformas. E também, isso a gente chama de plataforma de rede social, né? São as plataformas que as pessoas utilizam para interagir umas com as outras, através de distribuição de conteúdos, comentários, curtidas, etc. Essa é uma coisa. Agora, o projeto também abarca as mensagens de aplicativo instantânea. Então, por exemplo, o WhatsApp, o Telegram, que muitas das vezes são os mais utilizados para disseminação de notícias falsas, através do disparo em massa, né? Lista de transmissão, às vezes, do WhatsApp, o Telegram também, esses grupos que criam e tem um potencial de sair, né, disseminar muito grande. Então, a lei ela busca aí incrementar todas essas redes sociais do dia a dia, Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim. Perfeito. E é interessante e importante a discussão, né, com clareza do texto da lei, etc., porque a gente começa a ver, né, e aí de novo a gente cai na questão das fake news aí, não é? Que estão havendo fakes a respeito da lei das fakes. Sim. Não é? Para tumultuar essa discussão. Tem, Luciano, e por isso a fake news, Luciano, ela é o mal aí do século XXI, né? Principalmente aí depois da pandemia, que teve uma digitalização muito grande dos processos, né? Hoje em dia a gente compra, a gente vende, a gente faz tudo através da internet. E as pessoas que utilizam do meio de comunicação da internet verificaram o potencial que ela tem de chegar, às vezes, num público específico. Diferentemente, por exemplo, da televisão, na internet você tem a segmentação por público-alvo. Então você consegue atingir gênero, você consegue atingir idade, você consegue atingir orientação sexual, você consegue atingir tudo. Então o disparo ele fica muito mais certeiro. Consequentemente você gasta menos dinheiro numa publicidade e você atinge melhor o seu público-alvo. Qual que é o problema, às vezes, que as pessoas, e legitimamente, viu, Luciano, aqui, eu estou aqui com o objetivo de informar, não vou falar contra, não vou falar a favor do projeto, eu vou manifestar o que tecnicamente lá está e as pessoas, obviamente que tem alguma carga, né? Todo processo humano tem uma carga de ideologia, enfim, mas o meu objetivo é sempre trazer a informação. O que algumas pessoas legitimamente estão preocupadas são os pequenos comerciantes, as pessoas que utilizam da internet para publicar, para veicular os seus serviços. Então, por exemplo, um artigo lá
da lei fala que o grupo econômico, né, o Facebook, o Instagram, ele tem que dar mais uma transparência do processo ali que a pessoa está utilizando para publicar o conteúdo. O que muitas das vezes isso vai acontecer? Vai acabar quebrando o segredo, às vezes, industrial, o segredo do comerciante, porque isso é um diferencial. Às vezes aquela pessoa ali, ela investe um anúncio, um exemplo, o dono de uma hamburgueria que emprega 3 pessoas aqui em Batatais, às vezes ele faz um segmento, um criativo, um legal lá para patrocinar, numa sexta-feira o lanche R$19,99. O concorrente, que não tem acesso a essas ferramentas, ele vai conseguir ter acesso e pode copiar, por exemplo, entende? Isso acaba prejudicando nesse sentido, mas é uma questão diminuta em relação ao complexo de coisas que isso vai abranger, né? Sem dúvida. E justamente por isso, né? Porque a gente começou também aí a ter na estrutura de redes uma venda desses pulos do gato, vamos dizer assim, né? De venda, de como funcionam as ferramentas, etc. Mas que também está aberto hoje, né? Porque se uma pessoa fizer um cursinho desses aí, ela vai também aprender a utilizar. Então, a abertura, por um lado, revela, mas por outro, também já está disponível. Já está disponível. E pouca gente sabe, Luciano, quem usa mais a internet e utiliza, né, essas plataformas como forma de venda também. Se você, por exemplo, você recebe, o projeto prevê, por exemplo, que a plataforma tem que vincular necessariamente na postagem que aquele conteúdo é patrocinado. Se você não sabe, os conteúdos são orgânicos. Você vai lá, posta um post no teu Instagram, uma postagem, alguma coisa no Facebook. Aquilo lá é uma postagem que a gente chama de postagem orgânica. Você não está colocando dinheiro para a plataforma vincular. Qual que é a diferença? Essa postagem que essa pessoa faz, ela vai ter um alcance reduzido. Ela vai chegar só para os seus seguidores e normalmente chega ali de 5 a 10% dos teus seguidores. O algoritmo, o objetivo do algoritmo é que você gaste na plataforma. Tanto que se você colocar algum valor para plataforma entregar esse conteúdo a um número maior de pessoas, você vai verificar, é mágico. Começa a chegar para um monte de gente. Então, esse tipo de conteúdo patrocinado, em que a plataforma te cobra por isso, para entregar esse conteúdo para um público-alvo específico, mulheres de 21 a 50 anos de idade. Um exemplo. Se você clica aparece lá, patrocinado, e você clica, por que estou vendo esse anúncio? Tem a opção. Ele vai te mostrar, o Meta, por exemplo, ele te mostra o porquê que você está recebendo. Porque você colocou lá no teu Facebook que você é uma mulher entre 20 e 50 anos de idade e tem interesse em cachorro. Um exemplo. Então, essas ferramentas já estão disponíveis. O que o projeto, ao meu ver, equivocadamente faz, é trazer uma transparência muito grande do processo que às vezes a pessoa usa, entende? Um criativo, alguma coisa que pode revelar algum segredo, alguma coisa que é normal no dia a dia do mercado de consumo. Perfeito. Mas é interessante, né? Quando a gente fala a notificação lá do patrocinado, não é? Pensando aí nas fake news, não é? Olha, tem uma notícia lá que foi patrocinada, né? Então já é também um jeito, né, do sujeito ficar com o pé atrás. Por que alguém patrocinou essa notícia polêmica? Para as fake news é perfeito. Porque, além disso, o projeto prevê que o conteúdo patrocinado que foi utilizado uma informação inverídica vai ter lá os dados da pessoa que pagou. Então, a ferramenta tem que trazer isso de forma transparente. E aqui, me desculpa, até o comerciante não tem problema saber quem foi que pagou. Uma pessoa física ou jurídica. Está lá o CPF ou o CNPJ. Então, você vai conseguir identificar melhor quem está patrocinando aquele conteúdo. E, além do mais, o projeto de lei, de forma muito inteligente, prevê que, se depois, através de um processo de checagem, de mediação, a plataforma identificar que aquele conteúdo patrocinado foi falso, né, não é um conteúdo verídico, aquela pessoa que recebeu a informação tem que receber uma outra informação dizendo que aquele conteúdo era inverídico. Inclusive, a metodologia adotada pela plataforma, o porquê que ela chegou. Porque não basta a plataforma chegar, esse conteúdo é falso. Não, esse conteúdo é falso porque nossos processos independentes de checagem atestou isso. Você pode conferir isso e te dá uma transparência muito melhor. Isso é excelente, sem dúvida. Exatamente, né? E se o algoritmo funciona para te vender ou para te mandar, também pode funcionar para esclarecer. Ele é extremamente inteligente, ele faz um processo de rastreamento completo de quem curtiu, quem comentou. Ele, inclusive, faz um gerenciamento de perfis na internet. Então, por exemplo, o algoritmo, você não sabe, mas ele sabe se você é um perfil mais consumidor, que consome as coisas, se você clica mais num anúncio
anúncio, se você não clica, se você costuma interagir com o anúncio, se não. Tanto que, se você, por exemplo, a hora que você faz um patrocínio pago, até a plataforma já identifica ali qual é o seu objetivo de campanha. Se você quer engajamento, ele vai mostrar para pessoas que costumam interagir melhor. Se você quer reconhecimento de marca, são pessoas que normalmente não interagem, mas costumam ficar muito no Facebook. Então a plataforma ele tem sim esses mecanismos de inteligência que pode deixar as informações mais confiáveis que nós recebemos. E também com, obviamente, uma intensificação muito maior no processo eleitoral. Exato. Né? E é interessante testar isso, né? Vou fazer um exercício aqui com o espectador, né? Se você for lá na plataforma, seja ela de vídeo, sei lá, no próprio Reels lá do Instagram, etc., busque por um assunto que você não vê rotineiramente, né? Então eu vou lá buscar por abacaxi. Né? E aí você vai lá, assiste uns 3, 4, 5, 6 vídeos de abacaxi, né, que você não vê na sua plataforma, né, e depois observe, né, o quanto de vídeo de abacaxi, Luciano, vão aparecer. As pessoas, Luciano, até acham que às vezes o celular está te ouvindo, mas não é, porque ele faz esse rastreamento. Lá dentro da plataforma, eu sei porque eu estudo muito isso também, então dentro da plataforma eles têm segmentos de interesse. E consequentemente, ao você fazer uma pesquisa através de uma palavra-chave, abacaxi, e você ficar vendo o vídeo de abacaxi, pausar, segurar, ver comentário, isso tudo ele te categoriza como essa pessoa tem interesse em abacaxi. E, consequentemente, ele vai te entregar mais vídeos relacionados a abacaxi. Isso não só com abacaxi, isso em relação ao político A, ao político B, a notebook, enfim, a tudo. Por isso que essas plataformas são tão eficientes na venda, né? Porque procura no Google aí, guarda-roupa para você ver, se isso não vai te perseguir durante uma semana. Uma das questões que eu acho polêmica no projeto em si, né, é que fala de toda a questão da regulação, mas blinda a classe política. Né? E isso tem chamado muita atenção também, porque quando se pensa que boa parte das fake news vem justamente desse segmento. Pois é, a classe política, isso gerou realmente uma polêmica, um debate, né? Como que os políticos eles estão para fora dessas regulamentações aí do projeto. Acontece, Luciana, que dentro da estrutura das leis no país, nós temos a soberania da Constituição Federal. A Constituição é a lei das leis, é a lei que manda toda a atividade. Tanto que uma lei infraconstitucional, que a gente chama, como é o PL, é uma lei ordinária, enfim, se ela tiver contrária à Constituição, automaticamente ela não é aplicada ali, o que está em contrariedade com ela. Os parlamentares, pela Constituição, se não me engano, não sei se o artigo 80 ou 82, fala que os parlamentares são imunes a quaisquer palavras, opiniões e votos. Então, a lei, ela meio que replica isso no projeto. É um pouco polêmico? Sim. Por quê? Principalmente o que a gente estava conversando aqui, na parte eleitoral. Aquele parlamentar, aquele deputado, aquele senador que tem um mandato já eletivo e que está concorrendo à reeleição, ele vai ser blindado. Então ele pode patrocinar conteúdo potencialmente falso, ele pode falar o que ele quer, ele não vai passar por esse controle de checagem das suas postagens. A gente sabe que hoje as redes sociais é o principal instrumento de propaganda dos políticos. Não tem outra saída. É muito melhor do que a televisão, por exemplo. E aqueles deputados, aquelas pessoas que não têm um mandato eletivo, que estão concorrendo a primeira vez, ou que não está concorrendo à reeleição, eles vão ficar à mercê do projeto. Consequentemente, as suas postagens vão passar por um controle muito mais excessivo, entende? Então, às vezes, ele vai estar com uma briga, não impede igualdade com aquela pessoa. Isso acaba ferindo, inclusive, um mandamento constitucional, que é o processo democrático da nossa Constituição. Então, isso é muito preocupante. Eu não sei, Luciano, sinceramente, se eu falar para você, como que a gente pode enfrentar isso? É muito difícil, porque isso é um mandamento constitucional. Os deputados são imunes a quaisquer palavras, opiniões e votos. E, consequentemente, isso vai resguardar, se for aprovado da forma que está, ou se for incrementado algum tipo de restrição para os parlamentares, isso vai bater no Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal vai ter que enfrentar essa questão e, muito provavelmente, como é a tendência do Supremo, ele vai decidir em favor da Constituição. Então, os deputados realmente não vai ter como passar por esse controle de checagem. A gente tem que estudar, obviamente o projeto ele passa por um aperfeiçoamento, para como a gente vai estender isso no processo eleitoral, que é o principal, a minha preocupação nesse sentido, porque aí tem que ter um pé de igualdade para a pessoa concorrer, senão fica ali perpetuando.
alguns itens do processo eleitoral que já estão lá no projeto que também são interessantes, que é a questão da replicação em massa, não é? Ele limita isso, não é? Então tem esse dado positivo, não é? Isso é legal. O projeto fala que, a partir do momento que for implementado, a pessoa que for compartilhar um conteúdo, ela só pode compartilhar para até 5 usuários ou grupos. Por vez. Por vez, é isso que eu ia falar. Não é assim, eu só posso compartilhar 5 pessoas, não posso mais. Não. Você pode compartilhar 5, aí você pode compartilhar. Você não pode compartilhar em massa. Por exemplo, vou pegar esse conteúdo e vou compartilhar para 200 pessoas. Eu posso compartilhar? Posso, mas você vai ter um trabalhinho a mais de enviar 5 por vez. Isso com o objetivo de limitar. Pessoal, para fake news isso é ótimo, porque você vai dificultar muito mais a propagação da mentira. Você impede o robô aí de estar trabalhando. Você impede o robô de atuar, você impede até a pessoa que maliciosamente, nossa, eu posso enviar esse disparo para 400 pessoas, agora se eu vou enviar para 400 eu vou ter que ficar o dia inteiro aqui fazendo. Então você dificulta. Por outro lado, vai dificultar um pouco também para o pequeno comerciante. Não que vai ser impedido de mandar lá sua live, seu conteúdo para um número maior de pessoas, mas você vai ter um pouco mais de trabalho de mandar 5 por vez. Agora, no momento do processo, quando tiver em processo eleitoral ou momentos de calamidade pública, como foi o caso do Covid, que teve muita informação falsa, a plataforma se limita, acho que é um conteúdo, um por vez. Então aí você só pode mandar para isso é ótimo, tá? Porque é um período muito curto, processo eleitoral ali, e evita aí que essas informações, é um dos momentos, se você pegar os dados, os gráficos, você verifica que o momento eleitoral dispara. E por quê? Não tem alguma coisa específica para isso. Obviamente ali são informações do processo eleitoral, só que dentro disso tem muita informação falsa. Então você dificulta esse procedimento. Isso é muito legal, foi muito perspicaz o legislador ao tipificar isso aí. Uma das coisas que também é um ponto interessante, que é a limitação ou a tentativa, né, de se colocar ferramentas para a retirada dos perfis fakes, né, e limitar a atuação desses perfis, né. Isso dá um dado importante porque o sujeito que comete alguma ação criminosa na rede, né, se escondendo atrás de um perfil fake, isso dificulta para ele. Eu acho que o projeto chama de contas inautênticas, né? São contas feitas por robôs ou contas de pessoas que não são aquelas que cadastraram, né? O projeto prevê que as ferramentas, as Big Techs, enfim, tenham um olhar muito mais assertivo para essas contas, né? E faça ali um controle de checagem. Ele usa até trimestral, às vezes algumas datas, de exclusão dessas contas. E, legal isso, disponibiliza isso de forma acessível para os usuários. Tanto que o projeto fala que aqui no Brasil, as empresas que atuam aqui no Brasil têm que publicar ali dados comparativos com outros países, de contas que foram suspensas, conteúdos que foram removidos. E não é simplesmente remover, que é o legal. Hoje, pessoal, às vezes, a gente fala aqui que o Instagram, o Facebook, eles são até meio ditatoriais na questão do conteúdo. Você não sabe, quem trabalha com isso sabe. Às vezes, vai lá um conteúdo nada a ver, eles tiram e não tem como contestar. A plataforma, o projeto prevê que vai ter que ter uma linha de contato muito mais transparente entre o usuário e plataforma. Cara, isso é tudo, em qualquer relação de consumo, em qualquer relação, você tem que ter uma transparência muito melhor. E aí, trabalhando melhor essas contas inautênticas, essas contas que estão lá para gerar volume ou para utilizar através de um processo tecnológico para dar a sensação de um engajamento artificial numa publicação e que dá a sensação, nossa, aquele político está grande, nossa, esse tema está sensível, aquilo vai sair, entende? E é muito bom, Luciano, em todos os sentidos, viu? Até uma coisa que o projeto fala é que vai favorecer para mim, né? Eu trabalho com direito bancário, redução de juros, e a gente sabe que nesse meio, por exemplo, tem muitas dessas empresas que patrocinam conteúdo em rede nacional e pegam esses conteúdos e jogam nas redes sociais e prometem lá promessas irreais que vão reduzir ali 50%, 70% da tua dívida, fala que é na hora, uma coisa sabidamente falsa, e ali vai começar a publicar o porquê que aquilo pode ser falso, dando a possibilidade do usuário clicar e entender, olha, não é assim que está prometendo, não é imediato, tem decisões do Tribunal de Justiça, consulte um advogado especializado que faça um trabalho correto. Isso acaba prejudicando essas pessoas, que às vezes
caem nesses golpes aí e acabam pagando. Então, o projeto ele vai muito além de fake news, muito além. Exatamente, não é? E justamente, né, cria um ambiente mais saudável. Acho que é essa a grande discussão aí, porque como você coloca também, se fala, o projeto da censura, não é? Mas quem te disse que as Big Techs não têm censurado conteúdo porque para elas não é agradável, não é? E a gente viu na prática isso, a própria PL, não é? Que o Twitter, por exemplo, começou a barrar postagens de apoio à PL, né? A gente teve aí isso mostrado ao vivo por alguns jornalistas, né, que faziam um texto lá e que algumas palavras-chave o aplicativo não deixava publicar e que depois eles fizeram print disso, publicaram como foto e aí foi, né? Ou seja, o algoritmo foi programado para censurar. Exatamente. O algoritmo, a gente sabe, ele meio que ele é tão poderoso. O algoritmo, pessoal, são as regras, né? São os instrumentos que a plataforma utiliza para, por exemplo, categorizar ali se a pessoa tem interesse naquilo, para a pessoa vai receber aquele conteúdo ou não vai receber, enfim. Às vezes o algoritmo ele é tão bem estruturado, ele tem uma mente tão autônoma, digamos assim, que a plataforma até sai um pouco de controle, mas obviamente que tem os mecanismos que ela influenciam no algoritmo, e é isso que acontece, né? Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado nesses mecanismos de fiscalização, né? Exatamente, exatamente. E a discussão eu acho importante justamente para isso, né? Porque possibilita que as pessoas entendam esse funcionamento, que é muito obscuro para a maioria da população, não é? E que essas ações comecem a ser criadas. Mas além da lei, né, eu acho também importante a gente discutir isso, tem um segundo momento que é o chamado processo de regulamentação, não é? Que é isso, criei a lei, mas como é que de fato ela vai funcionar cada item desse na prática? E a gente também tem uma discussão grande, aí a gente põe mais um poder no pacote, que é o judiciário, né, que também vai trazer pareceres e avaliações constantes disso. Esse que é um pouco o problema, Luciano, vai ser a regulamentação e como que ela vai ser aplicada na prática. Se você lê o projeto inteiro, você vai verificar ali que ele não é perigoso. Obviamente tem algumas questões ali interpretativas e que passam, né, pela Câmara dos Deputados, pelas casas legislativas, para ter um aprimoramento do projeto, né? Mas, se você for ler, você não vai verificar essas questões de perigo aí. O problema vai ser a prática do dia a dia. Então, por exemplo, quem vai ser o responsável, isso está em discussão, por ser essa entidade fora que vai fazer esse processo de checagem, o que a gente chama de entidade independente. Será que vai ser alguém indicado pelo governo atual, que está independente, tá? Sai Lula, entra outro, enfim, o governo que está na situação, ele vai ser o responsável? Nós vamos criar como se fosse um Ministério da Verdade ali? Porque, obviamente, a gente sabe que os seres humanos, eles carregam consigo crenças, ideologias. Então, esse é o meu medo também, né? Como medo de todo mundo, inclusive das próprias pessoas que apoiam o projeto, né? Não adianta a gente ser, não, é tudo maravilha. Não, como todo projeto também tem problemas que têm que ser enfrentados. Então, o problema vai ser a sistematização na aplicação na prática. Quem vão ser essas entidades aí supostamente autênticas, né? Que vão fazer esse processo de checagem? Qual vai ser a metodologia que vai ser utilizada para definir se aquela notícia é ou não falsa? Uma notícia não é falsa porque eu não gosto dela. Isso tem que deixar bem importante. Às vezes eu não gosto da notícia, eu não gosto do fato, mas o fato é verdadeiro. Então esse que é o principal problema. As outras regulamentações que são muito bem-vindas, como essas todas que nós falamos aqui, processo de checagem, verificação de conta autêntica, bloqueio dos robôs, etc. Isso são extremamente bem-vindos e acho que vai ser muito bem aproveitado aí por todos. Exatamente. E que são ferramentas que não precisam de um órgão controlador, né? Não. Porque como a gente fala exatamente isso, né? A checagem da titularidade da conta, né? Você vai fazer como você faz no portal BR, né? Você vai apresentar um documento, a questão facial, né? Vai colocar todos esses dados lá e isso te dá a autenticidade da conta, né? Pronto, você fazer hoje, para você abrir qualquer conta em banco, pessoal, você tem que necessariamente fazer o controle de checagem, o reconhecimento facial, escanear um documento, e a plataforma, o banco, por exemplo, ele pede até um tempo para avaliar se aquilo é ou não condizente com os seus documentos, até para evitar fraudes. Na rede social vai ser mais ou menos a mesma coisa. E ali, eu entendo, Luciano, que seria pertinente até aprimorar o projeto no sentido de colocar uma certa periodicidade para fazer isso, entende? Então não precisa ser, obviamente, toda semana, mas a cada trimestralmente, então, a pessoa vai lá e faz um reconhecimento de novo para verificar se a conta está sendo utilizada por aquela pessoa, para evitar, né, muitas coisas
ruins nesse sentido. Exatamente, não é? Também é bacana quando a gente pensa nessas ferramentas práticas aí, porque também a gente tem uma quebra dessa parede de entendimento, não é? Cada vez mais a gente vai entender mais como a estrutura funciona, né? Como a gente já tem uma escala com os outros meios, não é? Os outros meios de comunicação, no início também a gente teve o mesmo fator, né? Eles surgiram, não havia regulamentação, as pessoas não sabiam direito como funcionava, ficavam naquele período inicial de encantamento. Aí, com o passar dos anos, regras foram entrando e as pessoas também entendendo o funcionamento, e elas se blindam mais contra as inverdades ditas ali, né? É o que está tentando se chegar com as redes. A transparência é fundamental nas redes sociais e hoje em dia, a verdade seja dita, é que nós vivemos numa incerteza. Você não sabe como o algoritmo funciona, por que você, um conteúdo orgânico, às vezes porque você recebeu aquele conteúdo, às vezes você identifica alguma coisa e é outra na prática. Então, tem muito isso, tá, Luciano? A gente não sabe ali efetivamente como a plataforma utiliza os seus dados pessoais, se ela fornece esses dados. Hoje nós temos a LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados, e você vê como que, infelizmente, a produção legislativa no Brasil é tão ruim, é tão podre, que eles não conseguem fazer tenho certeza, Luciano, essa lei ela vai entrar em choque em algum momento com a Lei de Proteção de Dados, que prevê ali, né, que os dados sejam respeitados, o tratamento de dados, enfim. E ao passo que você tem uma maior transparência, sem uma devida regulamentação, a lei ela só fala muito de transparência, mas não mostra, por isso que vai precisar do aprimoramento, como vai ser feita a transparência. Publicar não é assim. Tem que ter uma coisa muito bem certa para não ao mesmo tempo identificar o que está sendo utilizado, mas não identificar o usuário em si, os dados do usuário, entende? Porque senão, Luciano, eu vi até uma crítica muito bem construída por um parlamentar, não vou lembrar aqui qual foi, mas ele falou assim que isso vai facilitar, por exemplo, que os bandidos, enfim, pessoas mal intencionadas, utilizem dessa transparência dada para a plataforma para justamente tentar driblar mais o algoritmo e praticar mais golpes. Entende? Então, por isso que é um tema muito sensível, muito difícil, tem que ter um debate muito profundo. A gente tem que trazer, eu senti muito isso, Luciano, falta de especialistas de verdade, num debate amplo, igual como a gente fez em vários temas sensíveis, né? Um debate na Câmara dos Deputados, um debate no Senado, chamar as pessoas ali, amigos curi, etc., pessoas que participam desses procedimentos para dar um aprimoramento melhor na lei. Sem dúvida, né? E falávamos no intervalo a respeito de um outro ponto, que é a remuneração do conteúdo, em especial o conteúdo jornalístico, né, dentro das plataformas. E também se entra agora da discussão do selo, né, da plataforma realmente jornalística, né, no sentido de, olha, do mesmo jeito que eu identifico o sujeito lá que para não ser um perfil falso, né? Para identificar a plataforma jornalística, além da identificação tradicional, o sujeito vai ter que colocar o MTB de jornalista dele, etc., uma série de outras documentações, e aí eu ganho o selinho que de fato é uma plataforma jornalística. Sim. Aí passa por um outro processo de checagem ali para verificar. E um jornalista, eu não sou formado em jornalismo, Luciano, mas eu acho assim, o jornalista, quando ele está, de fato, atuando como jornalista, qual que é a diferença do jornalista para o militante, para o que efetivamente tem e transmite isso para o seu remetente, enfim, para a pessoa que recebe o seu conteúdo, algo relacionado à sua ideologia. Ele fala do fato. Eu acho tão legal o jornalista que fala do fato, e ele não emite opinião, você não sabe qual que é a opinião dele. Quando ele está atuando, você não sabe se ele tem opinião B, se ele não tem. Isso é muito importante. E aí, a gente estava até comentando aqui, né? Muitas das vezes, esse jornalista, pequeno jornalista, ele usa de outras plataformas, né? Ele produz um conteúdo e as grandes plataformas utilizam desse conteúdo para remunerar em cima dele, né? E como ele não tem tanta visibilidade dentro da plataforma, ele fica uma corrida injusta. Bom exemplo, estou dando um exemplo fictício, eu nem sei se vai aplicar dessa forma, mas aí pega a Folha de São Paulo, pega um conteúdo desse jornalista, transmite, lucra absurdamente, e ele que foi o produtor não vai ganhar nada. É até um procedimento injusto. Achei muito, se for dessa forma na prática, muito bem feita aí a alteração. Exatamente, né? Porque aí você passa de fato, né, a monetizar
quem gera o conteúdo, e é um problema que a gente ainda vê nas redes, né? Que você tem aí canais, etc., que são alimentados com vídeo de outros, que o sujeito só replica, né? E está monetizando com uma coisa que o outro produziu. Isso tem muito no entretenimento, Exato. né? A questão do entretenimento, e a pessoa lucra muito nesses vídeos, às vezes você acaba desestimulando o produtor, e é chato, gente, eu já tive isso, às vezes você produz um conteúdo lá, você gasta horas, a pessoa vai lá, só pega teu conteúdo, copia, faz e ganha em cima do teu conteúdo. Isso é muito injusto. Então, isso é uma forma ali de você compensar isso e trazer uma certa justiça. Se, por exemplo, vamos colocar o Felipe Neto, que é um grande influenciador, tem muitos seguidores, enfim, ele pega ali um conteúdo de um pequeno produtor, tem que ser de conteúdo jornalístico, mas eu seria até um pouco além, eu iria até um conteúdo de entretenimento, dependendo, que eu acho mais justo. É dessa pessoa, e a plataforma tem que identificar através do selo, por exemplo, aquele conteúdo Luciano, como qualquer marca, a gente consegue identificar quem foi o produtor, como se fosse um registro. Aquele conteúdo que foi utilizado retira um pouco da monetização e passa para o produtor. Isso incentivaria até o produtor, olha que legal. Exatamente, exatamente. Né? Você cria, de fato, uma estrutura mais justa dessa remuneração, né? e de agregar isso de uma maneira maior às plataformas. É interessante isso, né? A gente passou esse tempo discutindo diversos pontos, então a gente vê como a lei vai muito além do que a gente está vendo muitas vezes nas discussões das redes. A discussão, Luciano, ela está ficando restrita a fake news, não é fake news, a questão política. A censura ou não censura. A censura ou não censura não é, pessoal, isso se a gente for falar, e é o ponto que realmente me deixa preocupado. A questão da checagem de conteúdo por parte de entidades supostamente autênticas, né? Supostamente entidades que não têm vinculação, mas ela vai ser indicada por alguém. E todo o processo humano carrega consigo crenças, ideologias e dogmas. Isso é muito... não tem jeito. Para o lado A ou para o lado B. Isso é o que me preocupa, como deve preocupar você, como deve preocupar todos nós. Como que a classe política vai utilizar isso? Porque isso você deixa também a plataforma, a classe política um pouco podendo influenciar na plataforma, dependendo da forma que for feito. Mas, gente, isso é 10% do projeto. O projeto ele vai muito além disso, ele busca esses golpes recorrentes aí que tem na plataforma, identificar quem está patrocinando, identificar as contas, quem que abriu aquela conta, quem que fechou, uma transparência. Ele vai muito além disso. Enfim, por isso aí a discussão fica pobre porque fica restrita a isso, né? Exato. E a gente também vê essa questão, né? Esse ar de impunidade dentro das redes que foi criado, não é? E que muitas vezes com a Big Tech até protegendo excessivamente o usuário criminoso, não é? Vamos dar um exemplo aí que a gente teve um ataque à escola recentemente, não é? E que se falou que poderia ter sido, né, arquitetado dentro de uma plataforma, ou que pessoas poderiam ter estimulado aquele indivíduo dentro de uma plataforma, que consiste também num crime. Sim. Né? E que a plataforma não queria ceder o conteúdo, né, para que a justiça avaliasse se de fato isso ocorreu ou não ocorreu. Isso que é complicado, né? Porque aí você, se é um procedimento que inclusive envolve até parte criminal, você acaba favorecendo, por isso que os grandes crimes, Luciano, essas coisas que acontecem, né, que tem repercussão nacional, crime em escola, essas coisas assim, acontece muitas vezes em fóruns da internet, vinculados a Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Porque como as mensagens não são criptografadas, né? Tem algum problema ali de identificar como que foi escrito, enfim, e as plataformas elas são muito resistentes em passar essas informações quando requeridas por uma autoridade pública, etc. Você favorece as pessoas fazerem dessa forma. Um que teve muito problema aqui no Brasil foi o Telegram, né? O Telegram que descumpria reiteradamente, falou que não ia cumprir, inclusive foi um dos que mais soltaram uma nota muito imbativa, né, com o projeto, inclusive recebeu repúdio aí do ministro Alexandre de Moraes, teve que fazer uma nova postagem, enfim. Pôs uma retratação. O Google foi um pouco mais comedido, falou ali um pouco, mas assim, o Google não achei tão, não falou só, eu lembro mais ou menos a frase que ele utilizou, o PL tal, pode trazer, não vai trazer, não falou nada peremptoriamente, pode trazer algumas dificuldades de distinguir o que é verdade e o que é mentira no país, o que é verdade, pode ser da forma que foi implementado. Agora o Telegram não, né? O Telegram foi muito além. Exatamente. E na questão do Google eu ainda questiono como se hoje já não tenha. Já
não fosse misturado isso que é verdade e que é mentira nas Porque redes. a gente não consegue identificar. Exato. Aí que vem a questão de você colocar os fatores de identificação, né? Do conteúdo, quem está patrocinando, etc. Exatamente. E as metodologias utilizadas, né? A plataforma tem, pessoal, a plataforma ela meio que ela tem quase sobrevida, ela consegue identificar. Ela já usou o chat GPT? Sim, não sei se vocês já ouviram falar. É uma inteligência artificial que te dá tudo que você falar ali, ela te dá de forma muito mais fácil de fazer do que o humano. É incrível como a plataforma faz. Não tem erro, a gramática perfeita. Você coloca tons na plataforma que ela consegue identificar e te passar. Então, por exemplo, escreva para mim uma mensagem para o meu amigo com tons de Star Wars, um exemplo, que o teu amigo, por exemplo, é fã de Star Wars. Ela coloca uma mensagem, identifica falas do filme, coloca. Então, pessoal, a gente tá a gente avançou muito na questão da internet que quase meio que sai de controle. Essas inteligências artificiais, nós tivemos até um grande empresário, o Elon Musk, né, que falou que estava até preocupado com o avanço. Um cara que é extremamente tecnológico, dono da Tesla, né? Um dos carros mais avançados do mundo. O cara que fala que está preocupado com o avanço da inteligência artificial no mundo, a gente tem que tomar cuidado. Você não vê hoje em dia você consegue colocar o rosto de outra pessoa e voz, você consegue imitar. Imagina a prática de crime que isso pode acontecer. Então, por isso que a gente tem que pôr a discussão está em debate, né? Exato. Já, inclusive, está havendo um crime no mercado nacional, né, que a gente já tinha os crimes do WhatsApp, né, que manda mensagem lá para fazer um depósito, alguém da família e tal. Tem um aplicativo agora que a pessoa pega um trecho da sua voz e ele consegue reproduzir uma voz similar. Então o sujeito vai digitando e pegando a sua fala. Então tem gente já caindo nesse golpe que, olha, já estou blindado, aí eu vejo a mensagem, mas desconfio se é o fulano ou não. Então, está chegando a esse ponto que você não consegue nem identificar. Exato, de chegar um áudio para você, de um familiar, etc., que você vai ouvir uma voz que é similar. Como que você vai identificar? Exato. Às vezes, antes, o golpe muito comum era do WhatsApp, né? Recebia lá, a pessoa clonava o seu WhatsApp e te mandava mensagem. Mãe, pai, estou aqui, estou precisando de um dinheiro, etc. Aí a pessoa fala, então me manda um áudio, me manda um vídeo, alguma coisa, a pessoa não manda. E ficou tão batido esse golpe que agora perdeu um pouco a credibilidade. Mas imagina esse pessoal utilizando essas plataformas de mudança de voz, às vezes de vídeo, e passando um vídeo para você. Oi, mãe, eu estou aqui, tem como me mandar um... Cara, não tem como. Como que você vai identificar o que é ou não é mentira? Exato. Então, o limite da mentira e da verdade na internet, ele está ficando muito mais aproximado. Então, fica difícil, Luciano. E isso é interessante discutir, porque assim, como você colocou, né, vários proprietários, diretores de Big Techs fizeram esse alerta de suspender aí as pesquisas, né, da inteligência artificial com medo dessa mistura da mentira e da verdade nas redes. E, ao mesmo tempo, tem resistência com a regulação, né? E um dos comentaristas levantava isso, né? Enquanto a Big Tech ela controla a verdade ou a mentira, tudo bem. Quando ela pode perder esse controle, aí não, né, precisamos criar mecanismos, né? Então a gente acaba aí entendendo o quanto é importante fazer um processo claro, transparente de regulação. É lógico que eu acho que a gente não vai acertar de primeira, a gente vai ter que aprimorar isso o tempo todo com essas novas ferramentas, mas o que não dá é achar que não precisa e achar que as Big Techs são um mocinho aí que elas vão fazer por conta. Não vão. E o processo de transparência, o debate ele está posto e eu acho que ele veio num momento muito oportuno, Luciano, com o avanço agora das inteligências artificiais e de as plataformas cada vez mais tomando vida própria, né, de um sentido até mais amplo, e a discussão está posta. O projeto, você apoiar ou não o projeto é uma questão individual, tanto que aqui a gente expôs muito de forma, a gente não colocou nossa opinião, a gente fala aqui o que é, o que não é, o projeto é muito bem-vindo, aí tem que aprimorar a discussão através nas nossas casas legislativas com os nossos representantes. Mas, repito, falta muito ainda a opinião e a participação da sociedade civil dos especialistas. Eu acho que está faltando muito isso ainda no projeto.
Matheus, gratidão pela participação. Espero que a gente volte a falar do tema, né, com essas ações aí um pouco mais avançadas. Eu espero que o nosso Congresso tenha maturidade para discutir o tema como ele deve ser discutido, né, não na polarização política aí que a gente tem acompanhado. E espero realmente, né, que os telespectadores discutam isso com mais profundidade também, não de maneira a defender um lado passional, como a gente tem visto nas redes. Fica sempre o convite aqui para participar. Eu assino embaixo, Luciano. Espero que na próxima vez que eu retornar aqui a gente já esteja com essa discussão muito mais avançada, e a gente tem que discutir de forma madura, séria, porque é uma questão que envolve todos nós, direta e indiretamente. Agradeço a TV Educadora novamente aqui pela oportunidade. É sempre um prazer informar a população de Batatais. Obrigado, Luciano.